O Senhor me deu essa palavra hoje e vou tentar aqui honrar o meu Senhor perante essa igreja, que obviamente, diante de tudo que eu vou falar, ele se direciona a querer atingir objetivos específicos aqui entre nós. Eu tenho para mim que, se não for para recuperar e restaurar aqueles que já estão estragados por isso, que vai ser anunciado hoje aqui, tenta também renovar forças, como também posicionar mais essa igreja ainda a enfrentar o que está acontecendo nesse mundo e no geral do que acontece e atinge a igreja atual. Eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos, que eu não me sinto acima de ninguém, nem melhor do que ninguém. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que eu sou capaz de saber quem é a verdade e me entregar inteiramente a isso. Então, por favor, não interpretem o pastor errado quando eu, na verdade, me posiciono a falar com a autoridade dele e a das verdades dele, com ênfase. Porque nada é meu. E por todos esses anos de trabalho, constantemente, não só o pastor, como essa igreja foi. E acho que é a forma como eles têm de nos atacar e nos intimidar, querendo dizer que por fazermos objeção pela verdade bíblica absoluta, nós queríamos ser melhores. Eu posso dizer aos irmãos que eu já tenho um grande tempo já de carreira como pastor, para deixar claro que meu objetivo nunca foi esse. Com os meus apontamentos. O Senhor me dá a palavra, eu tento honrar. Ele me pede em ofício, eu tenho que cumprir. Assim é todos aqueles que trabalham aqui nesse ministério, nessa igreja. E eu sei por que eu estou falando isso aqui. Amém? Porque não se direciona a mim, em específico, aquilo que vai ser falado. Porque a ênfase não sou eu e o valor disso também não condiz comigo. E sequer fiz alguma coisa para conquistar ou conseguir isso que traduz a igreja e a fé dela, tá? O olhar se volta para aquilo que Deus quer. E para aquilo que Jesus desceu aqui nesse mundo para pregar, é simples. E é para isso que a gente se volta inteiramente e abre o coração completamente para receber. Se nós realmente necessitássemos e precisássemos de opinião de pessoas e a salvação de Deus, né, estivesse inteiramente respaldada em homens e no que eles pensam e falam, nós não estaríamos aqui, se há de concordar comigo. Primeira opinião que nós iríamos buscar era da gente de família, gente de dentro de casa, que a gente sabe que são aqueles que são mais próximos e mais estimados. Só que o detalhe é esse. O administrador da causa não é o homem. O administrador da causa redentiva é o próprio Deus que desceu aqui para nos servir com a vida. E isso está acima de todos os homens. Então volta o teu coração para isso, para a verdade explícita de Deus, e separa o homem. Porque com certeza, Jesus vindo aqui, ele deixou claro uma coisa: o homem não tem honra e ele não tem glória no reino de Deus. É pela fé. E Paulo aqui, em 1 Timóteo 4, ele entra no mérito de um dos méritos, né, diríamos assim, do que é a apostasia da fé. A apostasia é um termo técnico e bíblico. O que eu quero dizer é o seguinte: em termo técnico, porque você tem que compreender o que diz a expressão. E bíblico, porque só as escrituras podem te esclarecer isso. Tá? Então, Paulo, com propriedades, ele trabalha aqui uns aspectos desse movimento que eu vou tentar te explicar hoje aqui, rapidamente, como uma introdução, para você poder entender o que e como seria e como está sendo prejudicial isso para a igreja atual. Tá? O que a gente considera aqui como câncer, que avassala e destrói o cristianismo atual. Mas antes de tudo, queria deixar claro aos amados irmãos, que se as escrituras definem a nós, ou diríamos, expõem a nós, esse movimento com termos técnicos e descrições específicas, nós precisamos nos aprofundar. Eu vou dizer para você por quê. Porque muitas vezes, conhecendo profundamente esse movimento ou esse acontecimento dentro da igreja, você pode traduzir e identificar também uma situação que você está vivendo na tua vida pessoal.
que eu quero dizer, você pode se enxergar nisso, com alguns detalhes, e entender e compreender como admitir que você pode ser um também que esteja encaixado naquilo que vai ser anunciado e pregado hoje aqui. Não que eu queira, mas porque, ou por razões, daquilo que você está vivendo agora na fé. Que de repente pode ser que seja positivo para você, mas para as Escrituras, não seria porque demonstra uma deformidade doutrinária, uma deformidade de fé, uma deformidade de conduta religiosa. Então, a apostasia da fé é um termo técnico, como o pastor eu já falei aqui, se aplica a grupos de homens, como também movimentos de pensamento, igrejas, por exemplo. E o detalhe específico é que quando a gente procura identificar essa posição, ou diríamos, este parecer, a gente define por características, não pela pessoa em específico, o homem em específico, mas pelas características religiosas, de caráter moral, de caráter doutrinário, porque a gente não tem problema nenhum pessoal com ninguém mesmo. Mas muitas vezes, por meio daquilo que essa igreja prega, ela ensina, ela defende, ou até mesmo aquela pessoa testemunha de si mesmo, é com base nessas características de caráter, de personalidade, de conduta e comportamento, que a gente chega nessa conclusão se ele é ou não um apóstata. Ok? Porque não há o interesse aqui de acusar ninguém pessoalmente, mas de procurar nesses movimentos, nesses grupos, nessas pessoas e nessas igrejas, estas características, este perfil, essa conduta, esse comportamento ou esse tipo de serviço e ministério. Ok? Apostasia também pode se dizer definitivamente com a conclusão total de que sejam grupos, movimentos, pessoas ou igrejas, todos que estão debaixo de uma deformidade na fé, se posicionam com aversão ao evangelho da redenção do nosso Senhor Jesus. Todos que demonstram ser ou viver uma apostasia da fé, a especialização deles é negar veemente isso, de que eles precisam ser resgatados e transformados por Jesus Cristo dentro das orientações que ele impôs e definiu doutrinariamente. E há um detalhe importante dentro desse padrão de deformidade, que na medida em que eles rejeitam o evangelho da redenção, pregado pelo nosso Senhor Jesus, que quer dizer, rejeitam em serem resgatados do seu pecado e transformados da sua iniquidade como plano de salvação, a forma como eles definem rejeitar isso e batalhar contra isso, não é saindo dentro da igreja, não é saindo dela, é ficando dentro dela para construir um paralelo, uma coisa diferente, que parece ser igual, mas não é. É criando uma fraude, um outro tipo de evangelho. Isso é uma das coisas mais absurdas que você conhece nesse movimento. Que ao invés deles quererem ir para o mundo, se transformarem em ímpios e abandonarem de vez a chamada da cruz, eles abrem igrejas, criam igrejas, sobem no púlpito para pregar uma coisa diferente de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Uma forma não só de rejeitar, como também de se opor, de se colocar contra aquilo que é verdadeiro de Jesus, o original dele. Então diríamos, de tudo na corrupção que tem mais
que existe de mais pegajoso, mais triste, mais imoral, é a corrupção dentro da igreja. E eu não estou falando de um sentimento meu. Eu estou falando daquilo que as Escrituras me convencem. Então eu vou falar algumas coisas importantes que eu queria que você prestasse atenção. Esse termo técnico que o pastor eu falei aqui, ele é usado para descrever que a apostasia sempre testemunha ações de revolta, abandono, infidelidade e rebeldia contra Deus. E é inteiramente escatológica. O que quer dizer? Que todo tipo de apostasia da fé, por quem as representa, ou representa esse movimento, eles negam totalmente isso. De que o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele implica, invoca, exige uma consumação, um fim, um parecer final, de juízo e de condenação da parte de Deus para com os homens ímpios e para com aqueles que rejeitaram a fé. Por isso é inteiramente escatológico, porque descreve que na medida que isso cresce dentro da igreja, que na medida que isso aflorece, sobe de nível a corrupção da igreja, mais perto Jesus está de buscar a igreja dele na terra e de chegar ao fim. Por isso é inteiramente escatológico. Então nada daquilo que vocês estão vendo acontecer com a igreja agora é do acaso. E vai ficar assim. Na medida que este nível cresce, Jesus está mais perto de voltar. Então um dos sinais da vinda dele e do arrebatamento da igreja é aquilo que está acontecendo no cenário da igreja agora. O que atinge o cristianismo atual. Foi claro? Amém. Os textos, Mateus 24, 11 ao 12, Apocalipse 11, Apocalipse 20, do versículo 7 ao 10, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5, 2 Timóteo 4, do verso 3 ao 41, 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3, 2 João 7, 1 João capítulo 2, versículo 22 e 23, e Judas, verso 3 e 4, lembrando que não é Judas o traidor. Um outro detalhe sobre esse termo, que se frisa em Hebreus 6, verso 3 ao 6, e Hebreus 10, 26, a gente não vai ler ainda, fica tranquilo. É frisado que este movimento, ou as pessoas que fazem parte disso, é frisado constantemente a impossibilidade de uma restauração. Paulo foi muito enfático em dizer que todos aqueles que agrupam, organizam movimentos de revolta ou fraude contra o Evangelho de Cristo, que dificilmente eles podem ser restaurados por Deus. Eu queria explicar, que não é isso que eu vou pregar hoje aqui, o porquê. Não porque Deus não possa ajudá-los e restaurá-los na sua condição deplorável, moral e religiosa, mas porque eles se negam sempre à experiência disso, de se avaliar. Eles negam a reconciliação como a avaliação. E pelo fator do orgulho e da dureza e da soberba mesmo, do que eles estão vivendo dentro da igreja hoje, eles impedem isso, de que Deus os resgate e os salve dessa condição. Então o que eu vou pregar hoje aqui, visto em alguém, ou numa igreja, ou num grupo, foge. Porque segundo as Escrituras, não há oração e intercessão para estas pessoas. E na condição que elas estão. Um dia até me fizeram uma pergunta. Um exemplo. Se Edir Macedo, ele perderia o sono quando ele tivesse em memória o número das pessoas que ele já desgraçou, com as suas pregações e com as suas mentiras, e o tanto de alma que ele já levou para o inferno, porque você não tenha dúvida que fraude leva o homem para a condenação. Se ele sentia peso de consciência, eu não soube nem como responder. Eu preciso estar no corpo dele e na mente de um cara desse nível para saber o que seria uma madrugada pensando nisso. Mas segundo as Escrituras, não tem dor de consciência.
Então esse é o detalhe. Eles não retomam a base, não buscam a raiz, não refletem, não pensam. Como também não tem mais consciência. A única coisa que eles querem é o lucro, é o ganho, é o poder. Dizer que eles têm um coração, dizer que eles têm sentimento, ou coisa do tipo, duvido. Duvido porque uma pessoa que tenha sentimento consigo mesma, até mesmo amor próprio, ela se enxerga no próximo. Ela se vê na condição do outro. O que ela não quer para ela, ela não quer para o próximo. Então diríamos que é muito difícil dizer a vocês. Se algum dia um homem desse nível, como tantos outros igual a ele, tenha parado para pensar no que ele vem fazendo contra Cristo e contra o Evangelho, o papel do desserviço que esses homens estão cumprindo aqui nesse país, como também mundo afora. Então noto aqui aos irmãos que as Escrituras deixam claro a impossibilidade de restauração para todos aqueles que se encontram nesse momento, caracterizados nessa descrição, em ações de abandono de fé, infidelidade às Escrituras, rebeldia contra Deus e contra a sua doutrina. Há um outro detalhe também em 1 João 2, versos 18 ao 19, que a apostasia da fé também é um paralelo do anticristo dentro da igreja, ou das igrejas, tá? Aí eu vou dar uma breve noção para vocês aqui, entendendo que João na verdade ouviu de Jesus e registrou. O que na verdade João falava aqui é que não se trata só de um caráter que condiciona a igreja ou aqueles que estão dentro dela a erros doutrinários, tá? Mas também um movimento, grupos ou organizações que usam a igreja para alavancar o que vai ser a nova ordem mundial. Então diríamos que se nós fôssemos pegar só essa profecia de João e fazermos a avaliação histórica do que se consolidou ali quando Constantino assumiu que Roma seria a igreja de Cristo, ou que ele definiu que o cristianismo, ou que Jesus Cristo seria a religião mundial do império, e cristianizou o império, o que foi de lá para frente, se nós formos fazer o levantamento, vocês não têm noção da quantidade de instituições e tradições evangélicas que não estão controladas pelo Vaticano até o dia de hoje. E a quantidade de igrejas que não caiu no colo da ONU, que ela não está governando hoje dentro da sua geopolítica mundial. É um paralelo do anticristo, por quê? Porque este paralelo vive de heresias e de mentiras. E todas as igrejas que nasceram dessa deformidade, elas existem para cumprir um papel: acelerar, tornar mais rápido esse processo, que será o anticristo, a unificação das religiões, a unificação dos estados, as quebras, né, das divisões diplomáticas e tudo isso que vocês na verdade já ouviram de mim aqui e desse ministério em DVD. Então nada é do acaso. Tudo foi muito bem organizado por aqueles que querem a ordem mundial. Só em 1970 foi criado um pacto chamado Pacto de Lausanne, que soma Vaticano, CMI e ONU. E nesse tratado de Pacto de Lausanne, que foi firmado pelo Vaticano e por Roma, assinaram igrejas que você conhece, assinaram o compromisso de cumprir a pauta da reversão ou da inversão dos valores bíblicos. Presbiteriana, batista, metodista, wesleyana, outras que vocês também conhecem como dispensacionalistas, quadrangular, Assembleia de Deus. Na década de 70, esses homens formavam um núcleo
de intelectuais para invadir as igrejas com discursos de sensibilização doutrinária que colocariam muitos contra as Escrituras, incentivando o liberalismo dogmático, o relativismo dogmático, que a igreja se afunda agora, não? Mas nada respaldado naquela situação, de uma corrupção ali, de uma corrupção aqui, naquele ali, naquele outro, não. Mas de igrejas que foram criadas para este fim, para corromper o pensamento religioso das pessoas. A coisa chega a ser tão séria, que nessa linha sistemática de controle de ensino religioso, que a maçonaria controla, cristianismo, catolicismo e islamismo é a mesma coisa. Não há diferença nenhuma entre eles, por mais que a doutrina seja, porque foram criados pelos mesmos homens que estão agora nesse momento liderando a ONU. Então o anticristo sai da igreja, ele está na igreja, e a forma que nós temos de identificá-lo é o que ele discursa agora, é o que ele fala agora, é o que ele ensina agora, que é desproporcional àquilo que Jesus pregou. Aí está escrito em Gálatas 1, versos 6 ao 8, 2 Timóteo 4, verso 3 ao 4, 2 Pedro 2, verso 1 ao 2, Judas, verso 3 e 4, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, de que esse movimento paralelo dentro das igrejas incorpora um outro evangelho. Ou seja, representa uma fraude processual do ensino de Jesus. E isso já acontecia lá atrás, segundo as denúncias dos apóstolos. Como também está encorajada por uma falsa liderança religiosa, como Jesus também alerta a igreja em Mateus 24, 11, Paulo em Gálatas capítulo 2 e versículo 4. Então não importa quem esteja falando para mim, importa o que ele está falando. Entendeu? Você olha para dentro de uma igreja, entenda, nós não temos nenhuma preocupação de analisar a conduta pessoal e moral dos homens que se põem à frente de um público como esse aqui para ensinar. O mérito pessoal. Porque a apostasia da fé, por ser um termo técnico de análise doutrinária de ensino e transmissão de ensino, esse termo técnico precisa ser usado para identificar aquele conteúdo que está sendo passado naquele momento para aquelas pessoas ou para aquela igreja, em nome de Jesus Cristo. Se aquilo é verdadeiro, se aquilo tem respaldo, se aquilo realmente é lícito, eu quero dizer que Jesus realmente tenha mandado pregar aquilo. Então a gente não fala da vida desses pastores, nem dos líderes da igreja, porque o nosso propósito não é esse, mas analisar os seus ministérios. E o que na verdade eles estão falando dentro de uma instituição como essa aqui, que chamam de igreja cristã, que já é uma prerrogativa de Cristo. Então, irmãos, a apostasia, ou seja, a deformidade da fé, da originalidade da obra de Cristo, a deformidade que eu me refiro, que ela não só rejeita a versão original, como ela cria um paralelo para lutar contra o próprio Cristo, para se posicionar de maneira rival a Ele, distanciando mentes e corações dele, da sua história, da sua obra e da sua vida. Esse movimento, que não me importa se vem por uma pessoa, por grupos, por igrejas, não importa. Ele só tem uma finalidade: escravizar homens em certas instituições. Além de perverter, tornar com que essas pessoas sejam produtos da igreja que eles criaram.
Coisa que eu não recomendo para nenhum de vocês. Então, a observação que eu quero fazer aqui, que diante de todos esses detalhes que o pastor eu falei, e depois você obviamente vai revisar, a apostasia também, além dos detalhes ministeriais e também de fé, ela pode imprimir também aqueles que com falsidade, com facilidade, aceitam a mentira, os falsos prodígios, a injustiça, a iniquidade, o erro, que com facilidade também decidem se calar diante de todo tipo de verdade proferida, seguem cômodas rotinas, seus sentidos estão reduzidos ao materialismo, fazem preferência pela sobrevivência, e lá em Apocalipse 13, verso 16 ao 17, por isso que no fim de tudo, homens que levam dentro de si essas características aceitarão a escravidão total. Aí a gente já está falando de geopolítica mundial, que em troca de favores políticos, econômicos, sociais, vão vender a sua alma. Todo apóstata, condicionado ao materialismo, à iniquidade, lá na frente, quando o anticristo fizer as sanções políticas e econômicas, eles vão preferir vender a alma para não perder direitos econômicos e políticos. Eu quero dizer a vocês que eles vão preferir vender a alma, negar Jesus, entregar a igreja, negar o evangelho, por uma simples questão de sobrevivência. Então aqueles que já levam dentro de si essa deformidade, que já carregam dentro de si essa característica, e se parecer, se Deus não entrar com urgência aqui nessa noite para te salvar disso, a tendência sua é piorar. Porque essa mentalidade que você tem sobre as coisas e aquilo que você já se diz formado nisso, vai te carregar para um fim bem pior daquele que você está agora. Porque muitos já começam, a querer negociar com Deus. Não é bem assim, foi escrito lá atrás, e hoje nós estamos num outro mundo, num outro tempo, e é assim que eles vão tocando e vão levando fé. É como se Deus realmente tivesse que ceder para poder construir esse mundo que está aí fora. Então tudo que nós estamos vivendo é deplorável. Mas é como disse aqui no início da pregação, o objetivo é chegar nessas características, o objetivo é chegar nesse termo e se aprofundar especificamente nisso, porque trabalhando isso, talvez você encontre alguma coisa em você que já demonstre que você está infectado e comprometido. E aí é necessário arrancar essa parte do teu corpo espiritual para que Jesus salve o resto. E essa cirurgia tem que ser feita hoje aqui. Seja ela aonde estiver te atingindo, em que parte da tua vida isso estiver te atingindo, você precisa entrar com providência agora, porque se você deixar isso aí, ele vai contaminar todo o resto.